Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Como eu havia falado, nós vamos falar de vídeos relevantes e muitas vezes polêmicos aqui no nosso canal. E tudo que eu falar aqui nesse vídeo de hoje é baseado em experiências que eu vivi e coisas que eu vi, e eu quero compartilhar com vocês para que vocês tenham todo cuidado naquilo que vocês vê e principalmente, gente, naquilo que vocês falam. Esses cabelinhos brancos aqui, ó, tem muita experiência vivida na pele. Como eu faço questão de dizer na grande maioria dos meus vídeos, é que eu gosto de falar não daquilo que eu ouvi, de que me chegaram. Eu gosto de ir a fundo, pesquisar, saber mais e principalmente buscar sabedoria do céu para falar, porque eu sei que do outro lado da nossa telinha existem seres humanos que precisam ser cuidados, que precisam ser amados, e não fazer com que essas pessoas se afastam mais de Deus por alguma decepção. Então eu tenho que tomar muito cuidado, inclusive você também precisa tomar muito cuidado nos comentários, naquilo que sai da sua boca, porque aquilo que sai da sua boca representa muito a quem você é. Às vezes a gente julga outras pessoas e na verdade nós estamos falando de nós mesmos. Aquele velho ditado, né? É mais fácil olhar atrás, como que é? Olhar o cisco que está no olho do seu irmão, mas não tirar a trave que está no seu. Da gente. É tão bom a gente ver testemunhos impactantes, porque certos testemunhos edificam a nossa vida, nos dá um up, nos dá um ânimo. Às vezes a gente está perdido, desacreditado, e surge alguém com um testemunho lindo que nos faz up, dá uma injeção, e a partir dali a gente começa a mudar a nossa vida, baseando sempre na história de alguém. Mas você já parou para pensar, será que esses testemunhos são verdadeiros? Será que não tem algo a mais, ou algo que foi preciso dizer no testemunho e que as pessoas não quiseram te falar? Eu falo isso, gente, porque a minha mãe mesmo, quando eu vou contar o meu testemunho, ela me cobra muito. Ela fala, ai, não pode ficar falando isso, não pode falar aquilo, não pode ficar contando tudo. Mas eu falei para ela, cara, eu não posso negar aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu jamais posso fazer isso. Só que eu vou contar uma coisinha aqui para vocês que aconteceu comigo alguns anos atrás. Hoje em dia, não é de hoje isso não, já faz muitos anos que isso vem acontecendo, aqui, eu não sei em outros países, mas aqui no Brasil principalmente, né? O testemunho que mais chama a atenção das pessoas, infelizmente, são testemunhos financeiros, conquistas materiais. Isso vem chamando a atenção, principalmente de pessoas que estão fora, mas infelizmente também chama muita atenção de pessoas que estão dentro das igrejas. Aí o Wendel, mas é errado, é pecado você adquirir as coisas boas da terra? Jesus não prometeu isso? Não, de maneira alguma, não é errado não. Só que Jesus não é só isso. Às vezes a gente se envergonha de contar, às vezes a gente fala assim, nossa, mas o testemunho é tão irrelevante. Talvez o seu testemunho seja irrelevante para você, mas para outra pessoa que precisa ouvir o seu testemunho, que esteja passando pelo mesmo problema que você, não. A nossa vida ela é cheia de marcas, e essas marcas têm que estar cicatrizadas. Quando você não conta o seu testemunho, é um sinal de que as marcas ainda estão feridas, não estão totalmente curadas, porque quem é curado, ele conta com prazer aquilo que ele vivenciou em Jesus Cristo. Vamos lá. Eu fazia parte de uma igreja e nessa igreja eu fui chamado para contar o meu testemunho. E chegando nesse lugar,
eu me questionava. Eu estou falando esse vídeo de hoje, gente, é mais sobre mim mesmo. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui no meu canal, ou pessoas que estão chegando aqui hoje, e que também têm esse mesmo pensamento que eu. Então é um vídeo muito necessário. Quando a gente se aproxima de Deus e tem alguma experiência com Ele, a gente transborda de alegria. É uma alegria que a gente quer passar para outras pessoas. E muitas vezes nós passamos essa alegria em excesso. Muitas vezes, querendo ajudar o nosso próximo, a gente conta testemunhos que, na verdade, a gente não faz parte da nossa vida, não fez. A gente acaba aumentando. Há uma grande diferença entre você contar o seu testemunho e entre você declarar, por exemplo, algo que está errado na sua vida e você fica declarando que é bênção. Não é bênção. Por exemplo, meu filho, né? Meu filho é bênção, meu filho é bênção, meu filho é bênção. Porque existem muitos pregadores incentivando a gente sempre olhar com outros olhos e declarar sempre a bênção na nossa casa, para que a bênção chegue até nós, por mais que as circunstâncias nos mostram ao contrário. Mas quando você fala contando um testemunho, aumentando ele, você está pecando. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter cautela na hora da gente falar. E às vezes, gente, eu não falo que a gente vai pecar, a gente faz por querer, a gente faz por empolgação. Sabe, você está empolgado, você está feliz e você vai contar um testemunho e você quer sobressair, porque nós somos humanos e a gente vê tanto testemunhos aí edificantes que a gente sente a necessidade, às vezes, de se igualar a isso. Eu estava lá para contar o testemunho, mas o meu testemunho não tinha nada a ver com o testemunho de vida financeira. Então eu me sentia assim, sabe, não só me sentia, como várias pessoas talvez que estavam ali, viam o meu testemunho como irrelevante perto de outros testemunhos que seriam contados naquele mesmo dia, e era na TV isso daí. Eu saí dali feliz, porque eu não deixei com que colocassem palavras na minha boca e eu saí dali pensando, será que eu fiz o certo? Será que eu não aumentei nada? Será que eu não deixei de falar nada? É mais fácil nós errarmos por menos do que errar por demais, pela empolgação, criar circunstâncias que não aconteceram na nossa vida. Porque talvez você vai estar salvando milhares de pessoas, mas vai estar se perdendo. Infelizmente, muitos testemunhos que chegam até nós, eu não estou falando nomes, e nem vou falar, porque tem muitos testemunhos aí que me edificam, que me ajudam, que me incentivam a continuar, a buscar mais a presença de Deus, a estar aqui fazendo esse vídeo para vocês. Então essas pessoas do canal aí são pessoas da capa, são pessoas que tem o seu testemunho, e eu não estou falando deles não, que é mentira, que é falso, não estou falando isso, eu estou falando da minha pessoa e do cuidado que nós temos que ter, não só com a nossa vida, mas com a vida do outro também. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. O André aqui, eu faço essa pergunta para o André, se ele entendeu, porque para eu ver se realmente as pessoas que estão vendo esse vídeo, eles estarão entendendo o que eu quero passar. Você está entendendo o que eu quero dizer, filho? Sim, sim. Muitas das vezes a gente quer, às vezes, mudar
com o intuito de mudar a vida do outro. Mudar né? a vida do outro. Com o nosso testemunho, a gente percebe que ele não está tendo um impacto tão grande. Na empolgação. A gente pode até aumentar às vezes, né? Sendo que isso aí só pode ser ruim pra gente, até pra própria pessoa, né? Porque a gente pode atrair maldição pra nossa vida. Sim. Você sabe por quê? Às vezes a pessoa, pessoas principalmente, André, pessoas recém-convertidas, elas têm sede. Eu sei, eu tiro pelo meu filho. Meu filho ele chegou maravilhado, já queria isso, já com milhares e milhares de planos na sua cabeça. E eu falei, filho, vamos com calma. Você sabe por quê? Porque hoje você pode ir lá e... É o que aconteceu. Gente, é só vocês verem vários vídeos de testemunhos aí de pessoas que hoje nem faz parte mais. Muito pelo contrário, fala mal do Evangelho. Fala mal do Senhor Jesus. Por quê? Porque na verdade elas não estavam preparadas para estarem contando o seu testemunho. Mas as igrejas, algumas, eu não vou generalizar, com sede de ter visibilidade, de ganhar pessoas, algumas delas infelizmente por grana, usam as pessoas para chamar a atenção e trazer mais pessoas e mais pessoas dentro das igrejas. E como eu disse, infelizmente, o que mais atrai pessoas nas igrejas, vocês podem perceber que as igrejas mais lotadas são pessoas que contam testemunhos de vida financeira abençoada. Chama muita atenção das pessoas. É a grana, é o dinheiro. E as pessoas vão em busca disso. Muitas delas vão em busca da bênção. E esquece que por trás daquela bênção, até mesmo para ser bênção, necessita do abençoador. E como a nossa vida, que esqueceram de falar para você, do cristianismo, é uma vida espiritual, é uma guerra espiritual. Existe o mal e existe o bem. E o mal muitas vezes entra na vida dessas pessoas, enganando elas, porque principalmente pessoas que são muito conhecidas no meio de redes sociais, que hoje a mídia é rede social. Então, o que acontece? O inimigo atrai essas pessoas e essas pessoas vêm falando do Senhor Jesus com a vida transformada, com falas mansas, com falas bonitas, tudo muito lindo na vida daquela pessoa. Mas a vida dela é totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia ensina a gente a ser. E com isso, várias pessoas que era para ser atraídas para Jesus, estão sendo atraídos para o inimigo e não tem um compromisso com Deus. E o que acontece? O inimigo, o diabo em si, ele continua enganando essas pessoas, para as pessoas acharem que Jesus está nelas, porque a vida delas é uma vida abençoada. E muitas almas, gente, terão grandes surpresas quando Jesus voltar. Temos que procurar a validação do céu, não é a validação da terra, nem a validação do humano. E infelizmente, muitas pessoas estão buscando ser validados aqui na terra. Por isso eu digo e repito, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado com o testemunho que muitas vezes nós somos levados a falar para edificar outras pessoas. E um pedaço de mentira acaba com toda uma verdade. Abra os olhos, é muito forte isso que eu estou falando. Uma mentira, ela acaba com a verdade de uma vida inteira. Precisamos mais do que nunca vigiar. Vigiar e vigiar. Proferir sim palavras de bênção. Declarar sim vitória a todo tempo. Não digo para você que é errado você querer bênçãos financeiras. Não, nós precisamos sim colher o melhor da terra. Mas nós só vamos colher o melhor da terra de Jesus, porque hoje em dia o melhor da terra não tem nada a ver, não está alinhado mais com Deus, né?
é quando nós temos Deus na nossa vida, é quando nós andamos conforme Ele quer que nós fazemos. O meu intuito aqui não é denegrir a imagem de nenhum testemunho, é mais você que tem a necessidade de contar o seu testemunho para que você não erre como muitas outras pessoas erraram. É sobre você, é sobre a sua vida, porque a nossa vida, como eu sempre falo, não é só aqui. Nossa vida não é só aqui, a nossa vida vai muito além disso aqui. O que nós estamos em busca verdadeiramente é viver eternamente no reino dos céus. E para nós vivermos eternamente no reino dos céus, o maior testemunho que nós temos é a nossa vida endireitada, baseada no Evangelho do Senhor Jesus. Fuja daqueles testemunhos, principalmente, que vocês veem aí, contando vantagens e mais vantagens, mostrando para vocês uma alegria que no fundo não existe dentro dela. Elas enganam as pessoas, elas nem sabem que elas enganam porque elas também estão sendo enganadas. Elas também acham que Jesus está na vida delas. Elas têm essa certeza, elas têm convicção. O diabo já convenceu ela de que ela está com Deus. Porque, gente, muito ao contrário daquilo que as pessoas pensam, o diabo, ele fala Deus. Ele fala de Deus. Ele mostra para as pessoas que ele é um amigo de Deus, porque ele está com o único intuito de enganar você, de tirar você do foco, que é a sua salvação. Quando eu saí dali tão triste, porque o meu testemunho era um testemunho de libertação, não tinha nada a ver com o testemunho de alcance, daquilo que talvez o próprio entrevistador estava buscando. Tanto que quando foi passar na TV, não, passou bem rapidamente, porque não chamava atenção. Porque a atenção que eles gostariam de chamar não eram nem de pessoas dentro da igreja, eram de pessoas fora. E muitas vezes o testemunho tem que edificar também a sua igreja. E infelizmente, uma grande parte das igrejas hoje querem chamar a atenção dos de fora, sendo que tem pessoas dentro das igrejas que precisam ser edificadas, que precisam ser transformadas e que precisam ser moldadas. Eu não digo para você, gente, que a pessoa faz, como eu disse, por querer, mas ela faz na empolgação, na felicidade, sabe? E sem vigiar. E acaba até aumentando, colocando coisas que não aconteceu na vida dela, ou talvez que ela deseja acontecer, talvez por ensinamentos errados a ela. E ao invés dela trazer bênção para ela, está trazendo maldição. Me perdoe se eu fui ríspido demais, se eu quero sim nesse canal tratar de assuntos polêmicos, mas eu quero tratar de uma forma leve, de uma forma com amor. Eu não quero fazer o papel do inimigo, que é ficar acusando as pessoas, que é apontar o dedo. Eu sei que tem muita gente que entrou nesse canal achando que o pessoal aí que está na capa é que contaram testemunhos mentirosos e vem com armas. E é engraçado que muitas dessas pessoas, elas nem assistem o vídeo, elas já atacam. Não tem paciência. Se uma pessoa não tem paciência, ela obedece a Jesus, André? Não. Uma pessoa que não tem paciência. Se uma pessoa ela não tem paciência de ver um vídeo e já vai atacando, ela não tem paciência de sentar numa igreja e ouvir uma pregação. Nem de esperar um milagre, esperar acontecer. Nossa, você falou tudo. Quer milagre, mas não espera o milagre e fica pressando a Deus, como se ele fosse obrigado, né? Precisamos viver o milagre antes que ele aconteça? Sim. Precisamos declarar o milagre antes que ele aconteça? Sim. Precisamos olhar com outros olhos? Sim.
O que não pode acontecer é você contar um testemunho que não aconteceu. Que ainda não aconteceu. É isso que eu estou querendo dizer. Não pode. Por declarar, sei lá, declare você e Deus, declare nos quatro cantos. Você, principalmente pessoas de mídia. Principalmente pessoas de mídia. Muitos testemunhos, como eu disse aí, se vocês forem olhar, procurar saber, as pessoas caíram. As pessoas nem estão dentro das igrejas mais. E falando mal. O que é pior, falando mal daquilo que um dia eles contaram, o testemunho. Mais do que nunca nós precisamos tomar cuidado naquilo que nós escutamos, porque infelizmente nós temos a tendência de sempre ouvir aquilo que nos agrada. O sermão hoje não está agradando mais as pessoas, dar o chacoalhão não está mais agradando mais as pessoas. Você tem que pensar o contrário. Quanto mais chacoalhão você levar, quanto mais puxão de orelha você levar, quanto mais um vídeo servir para você e falar, meu Deus, eu estou errado, meu Deus, está falando de mim, em vez de você se irar, você tinha que falar, meu Deus, como Jesus me ama, porque Ele está sempre chamando a minha atenção. Preste atenção, gente, o quão você é importante para Deus. Hoje em dia não, as pessoas, você vai falar algo, elas ficam revoltadas, elas eliminam, elas não aceitam mais, porque elas criaram um Deus na mente dela, e o próprio diabo entrou na vida dessas pessoas dizendo ser Deus, e elas acreditam veemente que é Deus na vida delas e quer passar esse Deus a todo tempo para você. Acorde, pessoal. E daí esse vídeo de hoje, olha, veio pra, hein? Meu Deus. Palavras ditas por mim que servem pra mim também. Forte, né? Preciso vigiar, às vezes, antes de contar qualquer testemunho também, porque eu não quero, eu quero ser bênção, quero abençoar, quero vigiar, quero contar verdades, eu quero falar dos mínimos detalhes, mas baseado na verdade, sem aumentar. Mas melhor tirar, né, André, do que aumentar. Sim. Melhor ocultar do que falar. Agora, mentir. As pessoas hoje, gente, elas acham que isso não é mentira. Isso não é mentira, sim. É mentira, sim. É mentira, sim. A mentira é mentira e a verdade é verdade. Para de ficar aí lubridiando aí, passando pano e... Não. Através desse canal, eu, minha família e muitas vidas serão transformadas e levadas ao céu. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.